Hoje eu quero falar de um assunto que alguns crentes gostam muito. E geralmente quem gosta muito entende errado. Geralmente quem é muito empolgado com esse tema, quando eu vou conversar eu descubro que está entendendo errado e vivendo uma fé errada. Que é sobre batalha espiritual, né? Tem gente que já ficou com vontade de tirar a espada e dar aquela cortada, né? Já de soltar um terra, batalha espiritual, eita glória, eu gosto muito. Batalha espiritual é bíblico, isso é real, isso acontece. Como acontece? Na perspectiva da nova aliança, a partir da obra consumada de Jesus, como nós devemos nos comportar em ambientes de conflito espiritual, de batalha espiritual. É um pouco do que eu quero ensinar para você hoje, não fugindo do nosso desafio de estar meditando no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 14, verso 26. Provérbios capítulo 14, verso 26, tem uma promessa aqui, para mim, para você. Aquele que teme ao Senhor, quantos aqui temem ao Senhor? Aleluia! Quanto poder há nisso, irmão? Quanto poder para vencer, não algumas, mas todas as batalhas espirituais há nisso. Temer ao Senhor, respeitar ao Senhor, confiar no Senhor. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança. Diga, eu estou seguro. Força e refúgio também para os seus filhos. Guarde uma coisa, irmão. Enquanto os seus filhos estiverem sob a sua tutela, sob a sua autoridade, eles usufruem da sua fé. Isso pode ser muito bom, mas como pode ser muito ruim. Porque quem crê errado e se posiciona errado, está possivelmente ferindo a vida dos seus filhos. Se você crê que o diabo pode tocar na sua família, pode tocar na sua vida, se você dá essa autoridade ao diabo, é muito triste pensar que você está dando essa autoridade para que ele faça na vida dos seus filhos também. Porque os seus filhos estão debaixo da sua tutela espiritual. Isso é muito bom, porque se você cresce espiritualmente, você não fica à mercê da imposição de mãos dos outros por aí, de pessoas que talvez você vá visitar uma igreja, aí um pastor, né, chega lá e ensina errado, fala que porque você, deixa eu ver, vamos lá, você está num contexto de uma igreja e você tem uma direção de Deus de trocar de igreja, e dentro do exemplo que eu vou dar fica claro por que você teve a direção de trocar de igreja. O pastor, quando fica sabendo que você vai sair da igreja, ele fala assim, olha, você está amaldiçoado, porque eu não te abençoei, você está saindo da igreja. Quando o pastor falar assim, se você estava na dúvida que você estava saindo da igreja, certo ou errado, você está, na verdade, a única dúvida é se você tinha que ter saído antes, ok? Se o pastor tem maldição para você porque você está trocando de igreja, na verdade, talvez você tinha que ter saído antes. Mas ele acabou de confirmar para você que era de Deus o que você estava fazendo. Enfim, mas aí o pastor vem e fala isso. E aí, se você não tem entendimento, muitos acolhem a maldição, porque saem dali debaixo de um espírito de medo. E não é só ele que é amaldiçoado, mas a família, os filhos, que vão crescendo nesse contexto de medo, de retaliação do diabo, porque o pai transmite isso, porque o sacerdote da casa transmite isso. Mas quando você tem o entendimento do que a gente está lendo aqui, que os seus filhos são abençoados através da sua vida, não interessa o que qualquer sacerdote, qualquer pastor, apóstolo, evangelista, quem quer que seja, libere uma palavra na vida do seu filho que não é bíblica, libere uma palavra na vida do seu filho que não é o que Deus diz sobre ele, não vai se cumprir. Não vai, porque você está no Senhor, e quando você está no Senhor, Ele dá para você amparo e segurança, para você e para os seus, aleluia, amém. Fulano lá, no coleginho do meu filho, tem um coleguinha lá, que a família dele é envolvida com obra de magia negra, e aí esse menino, né,
vive na tutela dos pais, vivendo essa realidade, liberou uma palavra de maldição para a vida do seu filho, ou a vizinha que é endemoniada, doida, liberou porque seu filho chutou a bola na janela, liberou uma palavra de maldição. Aí você, ai meu Deus, misericórdia, como é que eu vou fazer agora? Irmão, seu filho está debaixo da sua tutela espiritual. Nenhuma maldição de ninguém tem autoridade sobre a vida do seu filho se você está posicionado na sua autoridade. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Força e refúgio também para os seus filhos. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Quero temer mais e mais ao Senhor para que os meus filhos sejam beneficiados. Glória a Deus. Então, quando nós vamos falar de batalha espiritual na Bíblia, tem uma história, uma realidade que acontece na velha aliança, que é muito poderosa para trazer luz para nós, de como, aqui vai estar uma descrição de uma batalha física, mas que revela muito como deveria e como é uma batalha espiritual saudável de um cristão a partir da obra de Jesus. Êxodo, capítulo 17, verso 8. É assim que todo cristão deve se posicionar em batalha espiritual. É assim que nós vencemos, é assim que nós respondemos os ataques do maligno. E é assim que acontece espiritualmente. O que você vai ver fisicamente aqui é exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual para os justos, para os santos. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 17, vamos ler a partir do verso 8. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã, olha o que Moisés está dizendo, eu estarei no cume do monte com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Presta atenção em cada detalhe desse texto. Ele é muito rico. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, o que estava nas mãos de Moisés? Quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia. E quando ele abaixava suas mãos, Amaleque, os inimigos de Deus, começavam a vencer a batalha. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. Aleluia. Se assentou aonde? Aleluia. Aonde nós estamos firmados? Na rocha, amém? Em Cristo Jesus, glória a Deus. E Arão e Ur apoiaram suas mãos com um de um lado e outro do outro, e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Nessa história aqui hoje, você é ou deveria ser, nas batalhas espirituais da sua vida, Moisés. Todo cristão precisa lutar batalhas espirituais como Moisés lutou. Como Moisés lutou? Moisés subiu para o cume do monte, diga comigo, para o lugar alto. Ele pegou em espada? Ele usou um arco e flecha? O que ele usou? Ele pegou o cajado, que é autoridade, um símbolo de autoridade, ergueu o cajado e ficou em posição de rendição e adoração a Deus.
Tem um cântico que diz: é assim que eu luto as minhas guerras. Como que nós lutamos as nossas guerras? Posicionados na obra consumada, na obra poderosa de Jesus, assentado com Cristo nas regiões celestiais, assentado na rocha, e assentado na rocha fazendo o quê? Com as mãos erguidas em adoração e total rendição e confiança a Deus. É assim que nós lutamos. Não existe ninguém como o povo de Deus em batalhas espirituais, em guerras. Nós lutamos e ganhamos batalhas assentados. Aleluia! As maiores batalhas que o povo de Deus venceu, que eu venci e que eu vou vencer, são aquelas que eu consigo lutá-las sentado. É assim que nós envergonhamos os nossos adversários. A tentativa do diabo, quando estamos em tempo de conflito, de ataque das trevas na nossa vida, é nos atribular, nos inquietar, para nos tirar desse lugar, o cume do monte, que você vai descobrir qual lugar é esse daqui a pouco. Ele quer, a estratégia do diabo com todo ataque, os ataques do diabo, guarde isso aqui, os ataques do diabo não são fim em si mesmo. Os primeiros ataques do diabo não são fim em si mesmo. Não é ainda o que ele quer fazer. Os ataques do diabo, os primeiros ataques são para que os próximos sejam efetivos. A primeira remessa de ataque sempre é para distrair você, para tirar você da sua posição em Cristo, para que aí ele possa fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o diabo, como um leão, não um leão. Infelizmente alguns crentes parecem acreditar que ele é um leão. Como um leão, ele fica ao nosso derredor. E ele vai fazer o seu show, ele vai fazer os seus barulhos, ele vai fazer os seus ataques, vai trazer as suas tentações, ele vai trazer as suas importunações. E o que ele quer? Que alguém que está sentado em Cristo, com as mãos erguidas, confiante em Deus, comece a baixar as mãos e pense assim: vou descer lá embaixo e vou quebrar o pau com o diabo. Ele quer que você venha. Ele não pode vencer a batalha na sua geografia. Aleluia. Ele não pode vencer um cristão na geografia de um cristão. Ele precisa tirar um filho de Deus de um lugar de autoridade, de um lugar de vitória, de um lugar de obra consumada de Jesus, e levar você para um ambiente de medo, para um ambiente de confiança na força do seu braço. Então, por isso que eu disse que a maioria das pessoas que gostam de batalha espiritual praticam batalha espiritual do jeito errado. E por isso vivem numa eterna batalha espiritual. Desde que se converteu, está em batalha espiritual. Ninguém aguenta. São pessoas que parecem que batizaram nas águas em Jesus, e aí depois começou as batalhas espirituais, começou a ser batizado no limão. Gente amargurada, gente chata. Se tem uma coisa que eu não gosto é de intercessor, que se intitula intercessor da batalha espiritual. Ou gente cansada, ou gente com a cara banhada no limão, batizado no limão. Está sempre com a cara amarrada. Todo intercessor do reino de Deus, todo ministro de oração do reino de Deus é feliz, irmão. O povo mais alegre da igreja é o povo que ora. Amém? Quanto mais você ora, quanto mais você é da oração, da intercessão, mais alegre, mais feliz você é. Eu não consigo entender. O povo que passa tempo em oração estava orando com quem? Que sai de lá uma nhaca. Ah, porque eu estou em batalha espiritual. Ah, eu estou assim com essa cara, né? Aí com 30 anos parece que tem 60. Por quê? Porque vive na batalha espiritual. Vive lutando com o diabo dia e noite. O diabo está rindo da sua cara. Era para você estar sentado, aleluia, rejuvenescendo, adorando a Jesus. Glória a Deus. O que aconteceu aqui? Moisés entende. Nossa, é lindo uns caras da velha aliança que conseguem transcender no tempo e ver coisas da nova, de maneira que às vezes nem a gente, alguns crentes entenderam até hoje. Moisés, ele tem a brilhante ideia: vou lutar sentado, ou vou lutar do cume do monte. Aí ele sobe, e quem vai lá para baixo? Diga comigo: Josué. Sabe o que significa Josué? Salvação. O nome Josué significa salvação. Moisés entendeu: se eu erguer as minhas mãos e me render,
salvação vai lutar por mim. Jesus, aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para terminar. Ele vai lutar as minhas guerras. Quando eu ergo as minhas mãos, quando eu falo assim, eu confio no Senhor, quando eu falo assim, eu estou seguro nele, eu creio naquilo que Jesus já fez, eu creio que eu tenho toda a autoridade no nome de Jesus, quando eu faço isso, salvação luta por mim, meu irmão. É o ambiente que os anjos gostam. Aí ele fala assim, os anjos, tá do jeito que eu gosto, deixa nós quebrar o pau lá embaixo, vamos lá, dar um coro no príncipe da Pérsia, no Belzebu, em quem quer que seja, vamos lá, vamos trabalhar, porque os crentes estão posicionados no lugar deles. Aleluia. Tem alguns segredos aqui nesse texto. O primeiro é o nome do lugar, Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Aonde a batalha acontece? Num lugar que se chama lugar de descanso. É muito bom isso, né? Eu amo quando cada detalhezinho da Bíblia prega para nós. Essa grande batalha aconteceu no lugar de descanso. E uma outra tradução para Refidim é vale do descanso. Vale do descanso. Você quer ter vitória nos seus vales? Descanse. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu pastor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, me dá segurança. Vale não é um lugar, diga comigo, vale não é um lugar de habitação, é de passagem, irmão. O problema dos irmãos que vivem na batalha espiritual é que eles entraram no vale e não saíram nunca mais. Vale é um lugar para você passar. Você vai ter ali aprendizado, com certeza. É um lugar para ter grandes experiências com Deus, porque o nosso nível de dependência de Deus fica mais aguçado. É um lugar onde grandes homens de Deus foram marcados pela glória de Deus, pela presença de Deus. Então, o vale é um lugar para o cristão maravilhoso, poderoso, desconfortável, sim, por vezes, mas não é um lugar de habitação. Quem são os amalequitas? Preste atenção na tradução de amalequitas, habitantes dos vales. Os amalequitas são pessoas que decidiram fazer do vale a sua morada. Sabia que tem muitos que já foram bons amigos de Deus, pessoas muito úteis para a obra de Deus, mas decidiram fazer do vale a sua habitação e se tornaram inimigos de Deus, inimigos da igreja, inimigos de crente. Como eu disse, pessoas enjoadas, pessoas chatas, pessoas insuportáveis. Elas decidem habitar no vale e acham que todo mundo tem que viver no vale com elas. Gente que se tornou amargurada, que o vale trouxe ressentimentos, que plantaram raízes de amargura e tornou essa pessoa uma árvore amargurada, uma árvore infrutífera. Gente que a gente fica perto um pouquinho e já quer ir embora. Que a gente tem que ser muito crente, que a gente tem que ser muito espiritual para ficar ali em amor, com a esperança que a pessoa receba alguma coisa. Mas você fica inquieto perto de habitantes de vale. Gente que só fala errado. Você vai aprender hoje que uma das piores coisas que você pode fazer em lugares de vale, em lugares de batalha espiritual, é falar errado. É melhor até você calar a boca. É falar errado. Então conviver com quem fala errado, com quem está praguejando o tempo todo. Eu não consigo conceber como pode um filho de Deus viver praguejando e reclamando do sol, da chuva, de tudo. Tudo, se está sol está ruim, se está chovendo está ruim também. Tudo reclama, tudo está sempre falando errado, trabalhando contra si mesmo. Porque assim como Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quem habita no meio da murmuração? Quem habita no meio das palavras de maldição que você solta durante o seu dia? Que tipo de ambiente você está criando para que o diabo fique à vontade na sua casa, na sua empresa,
na sua faculdade quando você fala errado. Então, por favor, irmão, não se torne um amalequita. Não faça do vale a sua habitação. Vamos lá. Moisés sobe no cume do monte. Que cume de monte é esse para nós hoje? Efésios 2:6. Abra aí a sua Bíblia em Efésios. Efésios 2:6. Vamos continuar folheando bastante a palavra. Estamos, apesar de estarmos no culto, mas em mensagens que envolvem muito ensino. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde você está agora? Aonde você está agora? Na igreja. Sentado na cadeira. Sim. E não. Você está certo, você que respondeu, estou sentado em Cristo. A sua geografia física é essa aqui, você está sentado na igreja agora. Mas a sua geografia espiritual, que entenda de uma vez por todas, as coisas espirituais são maiores e mais reais do que as coisas naturais. Tudo que é natural foi criado depois do que é espiritual. O que é espiritual é mais verdade. Feliz é o cristão que começa a entender isso e vive através dessa perspectiva. Porque o que é natural costuma parecer mais real para nós, e a gente começa a construir a nossa vida a partir da condição natural que nós estamos. E hoje você está sentado na igreja, mas talvez a sua condição natural nesse momento é que você está num lugar de escassez, está num lugar de problemas familiares, está num lugar de muita tentação do diabo, você está num lugar de luta contra a enfermidade, você está num lugar de ataques do diabo, coisas estão acontecendo fisicamente ao seu redor, e isso é uma verdade, são fatos. A gente entenda que a fé, ela não omite a verdade, ok? A fé reconhece a verdade, só que a fé nos faz andar acima de algumas verdades naturais. Porque nós entendemos que coisas espirituais são mais altas do que coisas naturais. Então, a verdade é, Bill, eu estou vivendo esse contexto natural. Mas essa é a sua verdade natural. Qual é a sua verdade espiritual? Eu estou aparentemente nessa condição, mas espiritualmente eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E aí eu te pergunto, nas regiões celestiais tem escassez? Nas regiões celestiais tem ataque do diabo prevalecendo? Nas regiões celestiais tem doença prevalecendo? Não, aleluia! Nós estamos em um local de provisão, de abundância, assentados com Cristo nas regiões celestiais. O que muda tudo, o que muda a batalha, o que muda o jogo, quando nós começamos a viver a partir dessa realidade, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, aleluia. Nós cremos mais no nossa geografia espiritual e vivemos a partir dela, nós falamos a partir dela, nós construímos a partir dela, nós não falamos do que vemos, não falamos do que sentimos, nós falamos daquilo que cremos, e o que eu creio é que eu estou assentado com Cristo. Eu decido não falar o que eu estou vendo, porque falar do que eu estou vendo só vai alimentar o que eu quero que morra. Então eu falo a respeito daquilo que eu quero viver, daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, daquilo que está para mim assentado com Cristo. Aleluia! Isso merecia um glória a Deus mais alto. Aleluia! Essa é uma chave poderosa. Entendemos o nosso lugar. Moisés, ele vai para o lugar alto, ele não fica no chão, ele não fica onde é favorável para o diabo, aonde o diabo com seus truques e magias, com seu malabarismo, desenha coisas para nós, desenha inverdades que parecem verdades. Não, nós não lutamos aqui, nós lutamos de cima para baixo. Aí a nossa visão é outra, meu irmão, aleluia. Aí a nossa visão é da ótica de Deus. Ah, glória a Deus.
Enquanto as pessoas estão falando, está tudo um caos, está tudo ruim, o Senhor está dizendo, erga a sua cabeça, eleve os seus olhos, olha só, os campos estão prontos para a colheita, aleluia! Crente que só anda de cabeça baixa, irmão, só vê problema. Quem anda de cabeça baixa, quem anda com a cabeça só na terra, só vai ver problema e só vai falar problema. Deus está nos fazendo um convite, erga a sua cabeça. Irmão, o diabo está trabalhando? Tá. O diabo está fazendo coisas? Tá. Ele é um desocupado, ele tem que fazer isso mesmo. É o que ele tem para fazer. A primeira definição de vagabundo na Bíblia é a do diabo. Quando perguntam para ele lá no livro de Jó, da onde vens? De rodear a terra, de vagabundar, de vadiar, de ficar andando por aí. É ele. Está aí, arrumando coisa para fazer, tentando tragar alguém, levar alguém. Então o diabo está fazendo coisas, irmão. Está trabalhando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para de ver só o que o diabo está fazendo, abre os seus olhos e veja o que Deus está fazendo na igreja. Veja o que Deus está fazendo do seu lado, da vida do seu irmão, que está na mesma igreja que você, irmão. E às vezes está com mais problema do que você e fala menos errado do que você. Fico bobo de ver. Às vezes eu vejo dois irmãos, um está com problema, o outro tem problema também, e mais problema, mais escassez. O outro aqui está com uma pequena crise financeira, o outro aqui está com muita crise financeira, problemas seríssimos na empresa dele, e eu sei, os dois não sabem o que eu sei, um não sabe do outro, mas esse aqui que está com probleminha, fala errado, murmura, pragueja, sempre com a cabeça baixa, inquieto, e o outro que está com problemão, tá, aleluia, glória a Deus, eu já sei o resultado, irmão, eu já sei o resultado, o outro vai continuar multiplicando o problema, e esse daqui vai virar o jogo assim, ó, aleluia. Está vivendo, só o fato de que ambos estão no problema e um está vivendo o problema e o outro não, já é poderoso. O problema está para os dois, mas um está vivendo o problema e o outro não está vivendo o problema. Ele está curtindo os filhos, ele está curtindo a família, ele está curtindo a igreja. Você sabia, irmão, que você não precisa viver o seu problema 24 horas? Tem hora que você tem que sentar e ver suas contas e resolver elas, eu sei. Eu sei que tem momentos que você tem que sentar e lidar com a sua realidade natural, pensar, esquentar a cabeça, esquenta mesmo. Mas deixa eu falar, você pode, na hora que você fechar o livro, sair, erguer os seus olhos e ver o que Deus está fazendo, seu filho maravilhoso, a sua filha maravilhosa na sala, dar um abraço nela, ficar sem assistir o desenho com a sua filha, ficar sem passar tempo com a sua esposa, não vai mudar a sua realidade financeira, só vai fazer com que você fale errado, mais errado, que você entre no esgotamento e dê ao diabo o que ele quer. Vá ver o que Deus está fazendo, irmão. Bill, mas eu não tenho dinheiro para poder sair com a minha esposa e com os meus filhos. O seu filho quer você, irmão. Pega uma pipoca de R$3, estoura ela na panela, pega lá um desenho e vai assistir. Vai brincar de carrinho com o seu filho, vai curtir o que você tem, meu irmão. Vai pegar o seu cachorro, vai brincar com o seu cachorro. Você não precisa ficar imerso no problema. Vá viver a vida que você tem disponível. Ergue os seus olhos. Aí vem para a igreja, você está com um problema lá. Aí você vem para a igreja, em vez de você se recarregar, fica de cabeça baixa. As pessoas tentando se comunicar com você, Deus tentando fazer as pessoas preencherem você, abençoar você, te dar momentos de alegria, e tá chutando lata dentro da igreja, carregado de um lado para o outro, parece que está carregando bola de ferro no pé. Ei, irmão, confia no Senhor, ergue as suas mãos e adora Jesus e veja o que Ele vai fazer. Curte o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas também, irmão. Aleluia, muito mais do que o diabo, inclusive. Glória a Deus. Moisés sobe e ergue o seu cajado. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9.
Nosso cajado está aqui, irmão. Cajado é autoridade. Nossa arma de guerra está aqui. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está. Nós cantamos aqui, né? O nome de Jesus, aleluia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você percebe como é que o ambiente muda, irmão? Quantos percebem ter o discernimento espiritual de ver o peso da presença quando uma igreja começa a cantar Jesus e a sua obra, irmão? Aleluia. Ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele é o nosso cajado, irmão. E esse nome foi dado a nós, para nós usarmos. Quando Moisés erguia a mão e Josué prevalecia na batalha, salvação prevalecia lá embaixo, é porque Josué não estava lutando sozinho não, irmão. Um exército de anjos estava ali. Por quê? Porque a autoridade foi erguida. Quando os anjos veem o nome de Jesus sendo proclamado, quando nós proclamamos o nome de Jesus, irmão, todos reconhecem essa autoridade e trabalham por ela. Deixa eu falar uma coisa para você entender a autoridade revestida de uma vez por todas, outorgada, você entender isso de uma vez por todas. Quando você está numa via, na BR, e está vindo você e mais uma carreata de irmãos da igreja, você e mais 5 carros, 6 carros. E aí de repente aparece um militar do exército ou da polícia militar, e ele para as mãos assim, faz assim, ó, e faz, encosta. Você encosta porque você tem medo daquele policial ou daquele militar, medo da pessoa dele, do que ele pode fazer na força dele? Não, irmão, você está com 6 carros, pelo menos 20 pessoas dentro do carro. Falando, sei que você é crente, mas vamos supor que você, né, fosse um arruaceiro. Por que você para? É um homem para 6 carros. Se os carros quiserem, acelera, o cara vai sair da frente, irmão. Ele vai ter que sair. No contexto aqui, naquele momento, só tem um militar, só tem um policial, só tem um militar lá do exército. Por que você para? Você não para porque você teme a ele, não, irmão. Você para porque você teme o que está atrás dele. Porque você sabe que você sai da situação agora. Mas quem aqui já jogou GTA? Irmão, vai acender a 2ª estrela. Vai. Só quem já jogou GTA agora está entendendo. Vai acender a 3ª. Não é? A gente gostava, né? Carnal nós, né? Gostava de ver o circo pegar fogo, ficar com 5 estrelinhas para vir tanque, helicóptero. O que ia acontecendo no GTA? À medida que você ia causando problema, aí você desrespeitava um policial, vinha 2 carros. Você desrespeitava os 2 carros, vinha uma frota, vinha helicóptero. Autoridade, irmão. A gente para porque a gente reconhece que aquela pessoa está revestida de autoridade, e a autoridade é igual a poder. Quando ele ergue a mão, eu naturalmente estou vendo um homem, mas eu sei, porque eu sei lá dentro de mim que tem milhares de homens atrás daquele cara. Aí você entende a força de Davi diante de Golias. Aí você entende Josué, o jovem Josué. Aí você entende Moisés. Quando um crente se posiciona no nome de Jesus, quando um crente levanta o nome de Jesus, fala na autoridade do nome de Jesus, crendo no nome de Jesus, as trevas sabem, irmão, que aquele crente não está sozinho. Existe milícia de anjos, o céu inteiro está por ele. Aleluia! Ah, meu Deus, eu amo essa palavra, irmão. Quando você ergue o nome de Jesus, é isso que acontece no mundo espiritual. E se não está acontecendo, porque não é isso que você está vendo. Porque você usufrui daquilo que você crê. É isso que você tem que começar a construir. Isso é fé crescendo. Isso é fé saudável crescendo. É quando você ergue a sua mão, você não vê mais a sua mão erguida sozinha. Você sabe que o céu está por você e pela sua casa. E aí Deus pode fazer, porque Deus responde fé. O mundo espiritual responde fé. Aleluia! Então esse é o cajado.
que Moisés ergueu, e que quando esse cajado estava no alto, ele prevalecia na batalha. A pior coisa que você pode fazer numa batalha espiritual, pior do que ficar calado, é falar errado, irmão. Provérbios 16, verso 10. Quantos são reis aqui? Ah, não me sinto rei. Ah, irmão, tô igual Jesus. Até quando? Oh, meu Deus. Até quando? Eu vou perguntar, quem se sente justo? Ah, não me sinto, estou perguntando o que você sente, não, estou perguntando o que você crê, irmão. Quem aqui é justo? Aleluia, é eu mesmo. Quem aqui é um rei? É eu mesmo, aleluia. Oh, meu Deus. Por isso que Jesus falava com os discípulos, até quando? Vamos lá. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Contudo, preste atenção, sua boca não deve jamais trair a justiça. O que é trair a justiça para nós? Falar diferente do que Jesus fez. Jesus nos tornou justos. Trair a justiça é trair a justificação. É falar como se eu não fosse um justo. É falar de uma maneira aquém da obra consumada de Jesus. É falar como se Jesus não tivesse vindo. É falar como se eu fosse um pecador miserável e não um homem justificado pelo sangue. Isso é trair a justiça. E um rei sábio não faz isso. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Contudo, sua boca não deve jamais trair a justiça. Abra sua Bíblia comigo no grande texto da batalha espiritual, aleluia, Efésios capítulo 6. Aleluia. Espera que eu estou escrevendo um negócio que Deus falou comigo aqui. Aleluia. Senão eu esqueço. Vamos lá. Efésios 6. Efésios 6. Vamos ler agora. Verso 11 e 12. Irmão, a gente aqui não está falando para você que batalha espiritual não acontece, muito menos dizendo para você que o diabo não existe e que ele não quer destruir a sua vida. A gente só está falando para você como vencer, como respondê-las. Elas existem. 11 e 12 nos mostra isso. Vamos lá. Revestimos de toda a armadura para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Olha aí, acontece, o diabo arma ciladas, ele tenta atacar a sua família, ele tenta destruir a sua família mesmo, ele odeia você, irmão. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais nas regiões celestiais. Então, nós estamos lutando. Eu gosto aqui, quando Paulo decide ao falar a respeito dos demônios que nós lutamos contra, ele pega a hierarquia de cima para baixo. Então, ele não está falando que nós lutamos e vencemos apenas demôniozinhos meia tigela. Ele fala principados e potestades. Nós prevalecemos sobre principados e potestades, irmão. Aleluia, glória a Deus. Então essa batalha, irmão, ela existe, mas é necessário que a gente entenda a situação atual, a nossa até aqui, que a gente já tem entendido onde a gente está, mas a situação atual do nosso inimigo. Qual a situação atual do nosso inimigo?
Colossenses capítulo 2, verso 15. Esse texto aqui, eu ficaria aqui uma hora nele. Colossenses 2,15. Bill, é muito bom esse ambiente dessas aulas. Meu irmão, a escola é isso aí, irmão. A escola é isso aí. Colossenses 2,15. Vamos ler 2,15 mesmo. E despojando as autoridades, despojar, retirar a força, tirar a autoridade. Despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Qual é a condição do nosso adversário agora? Derrotado, na lona, aleluia. Sabe o que é ser mais do que vencedor? É Jesus nocautear o inimigo está lá, knockdown, abriu a contagem, aí Jesus vai e fala assim: ei noiva, vem aqui agora. Já estava caído, já era uma realidade. Aí ele chama a sua igreja e fala: sopra aí agora para você brincar um cadinho. Ou então vem aqui, ergue o cinturão. Mas eu não lutei, mas meu marido lutou, aleluia. O meu Jesus lutou por mim, aleluia. É isso, ser mais do que vencedor é isso, irmão. Essa é a realidade que nós estamos. O nosso inimigo, irmão, por isso que o diabo odeia a palavra, porque ela traz a verdade acerca não só de quem nós somos, mas a situação que ele está. Ele gosta de desenhar para você aquela imagem do demônio com chifre, tudo mentira, com um tridente no meio do fogo. Irmão, cara, quando nós vemos o diabo, a gente vai dar muita risada, irmão. É pele e osso, irmão. É pele e osso. O diabo é um escárnio, irmão. A imagem dele não é o que ele pinta para você, o que a história vem pintando, que ele vem se desenhando. Entenda uma coisa: chifre na Bíblia não é sinônimo de poder maligno. Chifre na Bíblia é sinônimo de autoridade. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é chifre. Se tinha, tá os dois cortados, aleluia. Ele está no meio do fogo, irmão. O Deus do fogo não é o diabo. O fogo, na verdade, é o lugar onde ele vai passar a eternidade. Ele teme o fogo santo de Deus. O diabo não controla chama, ele não controla fogo nenhum. Ele teme o fogo. Aí ele desenha para os crentes na história, ele lá com um tridente, um chifrão, no meio do fogo, como quem governa o fogo. Não, irmão. Vai por mim, irmão. Quando os nossos olhos forem abertos, quando nós virmos as coisas como elas são, a igreja vai olhar. Escuta isso, você vai lá naquele dia, se a gente estiver na mesma fila, você vai me cutucar, Bill, bem que tu falou mesmo, hein? Aí, bem que tu falou, cara. Quando nós vemos Jesus com um sopro jogar ele no fogo eterno, um soprinho, irmão. Quando a gente vê a imagem dele, a gente vai começar a virar um para o outro. Era isso aí? Tudo que ele é um contador de história mentirosa, irmão. Ele sabe contar bem história mentirosa, só isso. Aí a gente vai olhar, e aí aquele que viveu a vida inteira tomando um pau pro diabo porque acreditava nessa força, nessa imagem de chifre. Era isso aí. Foi para isso que eu tô 10 anos de convertido na batalha espiritual, sem dormir, 10 anos depressivo, 10 anos triste, amargurado. Era por causa disso aí? Era. Sabe por quê? Porque tu não lê Bíblia. Ou se lê, você não acredita no que está escrito, você prefere acreditar na mulher que fala que foi no inferno. Que ela foi no inferno e viu. Eu quero saber o que ela viu, não, irmão. Eu quero saber o que está escrito. O que está escrito é: ele foi despojado, a força dele foi tirada, a pose dele foi tirada.
É isso que aconteceu quando o texto está dizendo aqui, quando o apóstolo Paulo usa essa imagem. Ele era um homem de guerra, um homem de batalha. Ele está desenhando para nós o que acontecia na batalha dos reis. Quando um reino vencia o outro, aquele rei era amarrado na carruagem pelo pé e ele era arrastado. O rei derrotado era arrastado na carruagem diante de todo o seu exército. Aqueles que lutavam com ele, ele vai passando ali. O rei que venceu vai tocando a carruagem e vai puxando, arrastando o outro, mostrando para aquele povo que agora vai ser escravizado, para aqueles soldados que perderam a batalha. Era isso que governava vocês? Era essa a força? Pois olha o que eu faço com o rei de vocês. Quando a Bíblia diz que Jesus expôs ele publicamente, é que Jesus pegou pelo chifre, Jesus pegou pelo chifre quebrado, que quebrou o chifre dele, pegou pelo rabo e saiu puxando, irmão, no mundo espiritual, mostrando no mundo espiritual e perguntando: é esse que afrontava o exército do Deus vivo? É esse que trazia humilhação para os meus filhos? É esse que tentou destruir a vida desse e daquele? Pois agora essa é a condição dele. Aonde está a sua força? Aleluia! Isso não te anima, irmão? Essa é a condição do nosso adversário hoje. Qualquer visão diferente dessa, nós vamos colher errado. Nós vamos colher fé errada. Vamos lá. Existe batalha espiritual? Já disse que sim. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6:12. Olha o que Paulo diz para Timóteo: combate a boa batalha toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. A batalha do cristão, o nome correto para ela é batalha da fé. A nossa batalha é permanecer na rocha, é permanecer na confissão da palavra, é permanecer apesar das circunstâncias, crendo na ótica de Deus. Batalha da fé. A nossa luta só se torna uma luta direta contra o diabo quando nós começamos a perder a batalha da fé. A batalha que nós precisamos vencer todos os dias é contra a incredulidade. Essa é a nossa batalha, permanecermos contra as circunstâncias, confiando na palavra. Aleluia. Efésios, agora capítulo 6, verso 10. Olha só, irmãos. Eu acho muito engraçado como alguns cristãos têm o hábito de ler a Bíblia e ficarem só com pedaços que lhes interessam, que lhes é mais confortável. Quando o texto fala de batalha em Efésios 6, ele não começa falando de batalha no verso 10 em diante. Todo mundo aqui, quando vai falar, quando foi aprender sobre batalha espiritual, aprendeu a partir de Efésios verso 10, porque começa a narrativa da armadura de Deus. Parece que Paulo vai começar a falar do assunto da batalha espiritual, de como vencê-la, a partir do verso 10. Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Olha a declaração de Paulo aqui. Contudo, finalmente, preste atenção, ele então vem falando sobre o assunto antes. Aí a parte que vocês gostam de vestir de Power Ranger, a parte de chamar o Megazord, a parte de transformar colete, espada, isso, que eu não sei, essa parte que é real,
essa confissão é boa, a gente deve fazer ela, a gente faz ela aqui na igreja. Já preguei sobre Efésios, ensinando cada parte da armadura, o que significa. Só que preste atenção na expressão contudo, finalmente. Ele está dizendo assim: agora eu vou trazer a cereja do bolo. É a armadura de Efésios para vencer a batalha espiritual, a batalha da fé, é a cerejinha do bolo. Mas hoje na igreja ela é o centro do negócio. Mas o bolo vem antes, irmão. A cereja só pode fazer alguma coisa relevante quando a gente comer o bolo, irmão. Agora você vai entender por que a gente gosta só de versículo 10 para cima, 10 depois. Porque 10 depois é a parte espiritual, mas 10 para trás é caráter. O diabo te odeia por 2 motivos, alguns crentes. Todos os crentes ele odeia pelo primeiro, porque você é um filho de Deus. E o segundo, ele odeia uma parte dos crentes, que ficam botando culpa nele que ele não fez. Tem um bocado de coisa que a culpa é do diabo. Ai, são os principados e potestades. Eu preciso entrar numa batalha espiritual. Eu preciso expulsar esse capeta que está ali, que está no quarto. Pastor, vem aqui, consagra, unge os cantos da casa. Irmão, se eu começar a consagrar a sua casa e Deus me der discernimento de espírito, eu vou chegar à conclusão que além dos demônios eu tenho que expulsar você. Porque você está dizendo que é demônio lá na laje da sua casa, mas você agride a sua mulher, cara. Quem que é o capeta da sua casa, irmão? O diabo já tirou férias faz tempo, irmão. Você já aprendeu como que faz. Então não adianta batalha espiritual, mulher. Eu ir lá, não, batalha espiritual. Pastor, meu Deus, pastor, passa um olho nessa janela. É por essa janela que ele entra todo dia de madrugada. Não, irmão. A gente vai fazer isso depois que você parar de ser uma mulher rabugenta, amargurada, que pragueja o dia inteiro dentro de casa, que amaldiçoa os seus filhos, que gosta de tomar conta da vida dos outros, fofoqueira, mexeriqueira. É o capeta que tem que expulsar primeiro, é esse. E você vai ver que é isso que ele está falando aqui. Tem um demônio na minha empresa. Não, é você que é um péssimo patrão, rapaz. Você que humilha os outros. Tem um demônio, pastor, que não deixa ninguém trabalhar comigo. Tem nome e sobrenome, CPF, endereço. Ninguém aguenta. Você posta foto na igreja e os seus funcionários te vê massacrando eles, sendo desrespeitoso. Esse é o demônio que está acabando com a sua empresa. Esse é o capeta que o diabo contratou, irmão. Olha aqui, vamos lá. Verso 1 em diante. Vamos ler do 1 ao 10, porque se contudo está no 10, tem que ver o que está antes. O que está antes? Olha isso aqui, vamos expulsar demônio, gente? Quem quer expulsar demônio? Eita! Tá forte aqui hoje, hein? Hoje é culto de libertação. Aleluia! Vamos para o culto de libertação, irmãos. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque te é justo. Bill, é muito demônio lá em casa. Vai lavar um banheiro, irmão. Vai lavar uma loucinha. Tira Beuzebu daquela cama sua. Aqui Deus habita no nosso meio. Se tem uma coisa que não habita naquele teu quarto é Deus, irmão. Só se for outros deuses mesmo. Pelo amor de Deus, prato. Mãe que chega para mim e fala assim: Bill, tem um prato, tem coleção de talher dentro do quarto do meu filho. Beuzebu é o Deus das moscas. Isso mesmo, chama mesmo. Chama o capeta mesmo para ficar lá. Aí depois fica de madrugada ligando para pastor falando que tem demônio debaixo da sua cama. Você que chama. Você que cria um ninho para ele debaixo da sua cama. Ai, meu pai e minha mãe não me dá sossego, não me deixa na igreja. Por que não deixa? Por que não deixa? Porque não conseguem ver a igreja na sua postura. Desobediente, respondão,
Adolescente que aqui é um santo, aleluia, dentro de casa, atribulado. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Mulher, dá um sossego para esse menino também. Dá um sossego. Meu Deus, expulsa esses capeta que ficam te atribulando e que você vai atribular a casa inteira. Dá um sossego, o menino é isso e aquilo, mas você fica tiçando ele o dia inteiro. Fica inquietando as crianças, inquietando o marido. Deixa o homem lá um pouquinho, trabalhou o dia inteiro, O pastor, ele sentou no sofá lá e está 10 minutos no nada. Deixa, 10 minutos, 15, deixa um pouquinho, Está sendo um bom esposo, um bom homem. Talvez ele não quer dividir coisas que ele tem entendimento que vai ser peso para você. Poxa, para de ficar preguejando, falando errado o tempo todo, reclamando da vida. Vai assistir seu dorama. Aleluia. Glória. Ai. Servos, olha isso aqui. Servos, aí entenda aqui, funcionário, prestador de serviço. Obedecei àqueles que são vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Bill, eu não consigo parar emprego, o capeta me rouba todo emprego que eu entro. Não é o capeta não, filho. Não é o capeta não. Nem os amigos de trabalho aguentam você. Doente emocionalmente, uma pessoa chata, difícil de lidar. Corrige isso. Antes de você espiritualizar, pergunta se não tem coisas naturais em você, no seu caráter, que tem que mudar. Nossa, não para em lugar nenhum. Por que a primeira coisa que você pensa? É o capeta. Vai no que é mais óbvio primeiro. Pergunta se você não tem que mudar a sua postura, se você não tem que andar com mais nobreza, com mais valores. Vamos lá. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo receberá do Senhor, seja ele servo, seja livre. Vós, senhores, patrão, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças. Olha isso aqui. Meu Deus, se alguns aqui lessem a Bíblia. Sabendo também que o Senhor deles vosso está no céu, e não há acepção de pessoas com ele. Se é patrão, irmão, fala o que tem que ser dito do jeito que Jesus diz, do jeito que um crente diz. Você tem que chamar atenção? Tem que chamar atenção. Está errado? Está no celular na hora errada? Mas você pode chegar, olha, eu não quero que você faça isso. Está errado você ficar no celular na hora do trabalho. Você pode chegar, praga, burro, encosto. Isso é até crime, irmão. É até crime você fazer isso. Quanto mais não crente, quanto mais não ser coisa de crente. Fala com respeito. Tem que falar com firmeza? Fala com firmeza. Agora, cabe você ser firme e educado, irmão. Você pode ser firme e educado. Você pode ser duro no sentido das palavras, de colocar bem as coisas, de colocar limites e colocar até consequências. Você pode mandar alguém embora, dizendo para ele, promovendo ele para o mercado de trabalho, dizendo para ele tudo que ele tem que mudar. Olha, aqui não foi legal a sua maneira de agir nesse sentido. Você não tem horário para chegar, é isso e isso. Tem que ter peninha não, tem que amar, e amar é ensinar. Aí ensinou, ok. Agora, você quer chegar no dia de mandar embora e quer desabafar, irmão? Em cima dos outros? Porque não disse o que tinha que ter sido dito antes? Aí começa a falar um monte de besteira, começa a se envolver emocionalmente com o seu negócio. Não. Então, você é patrão, que as pessoas amem trabalhar com você. Nossa, muito bom, é justo, é uma pessoa justa, uma pessoa correta, respeitosa. Está num dia ruim? Irmão, hoje eu não estou num dia bom não, gente. Deixa eu ficar quieto ali no meu canto, hoje deixa eu ficar ali. É isso. Agora, depois vem o contudo, irmão. O que nós estamos aprendendo aqui? Ministério de Louvor pode vir. O que a gente está aprendendo, irmão? Preste atenção nisso aqui. Antes da batalha espiritual, o apóstolo apresenta para nós a batalha moral.
Aleluia. As pessoas vivem quebrando princípios, regras do manual e querem culpar o diabo. Não adianta expulsar os demônios na sua casa e cultivar os demônios que há em você, na sua maneira de tratar as pessoas, a sua família. Sabe por que a gente gosta de colocar a culpa no diabo? É porque o diabo a gente expulsa, né? Em nome de Jesus sai. Agora, quando o problema é você, caráter, requer arrependimento, requer mudança, e aí dá mais trabalho. Então tem muita coisa, irmão, que não é demônio não, não é culto de libertação que você está precisando não, você está precisando de arrependimento. Provérbios capítulo 16, verso 14. Como nós devemos batalhar, irmão, sem respeito algum pelas adversidades contrárias ao reino de Deus. Enfermidades, doenças, ataques do diabo. Como que Davi se comporta diante de Golias? O desrespeitando. Provérbios 16, verso 14. Aleluia. A ira do rei é prenúncio de morte. Meu irmão, o diabo tem que saber esse trem aqui, irmão. Que quando nós ficarmos irados, uma ira santa contra o pecado, contra os ataques do diabo na sociedade, contra os ataques do diabo contra as crianças, quando a gente se ira, é prenúncio de morte. O mundo espiritual vai tremer quando a gente abrir a boca, irmão. O mundo espiritual tem que tremer quando nós cristãos falamos. Morte das trevas vai acontecer quando um rei proclama a palavra. Aleluia. Quero falar duas coisas para vocês. Sobre o momento que você está diante dos seus adversários. Em um tempo de ataque do diabo. Não fique falando muitas vezes. Fale com autoridade. Se você quiser anotar aí que eu não vou abrir. Marcos 9, verso 25 ao 27. Mostra o momento que Jesus vai expulsar um demônio. E quando Jesus expulsa esse demônio, a Bíblia diz que Jesus manda o demônio sair. E aí acontece algo. O menino começa a destribuchar no chão. Todo mundo fica assustado. E o texto diz que o menino cai como morto. Todo mundo fica assustado, pensando que o estado do menino agora é pior do que o que estava antes. E muitas vezes é isso que o diabo faz. Antes dele sair, ele esperneia para tentar ver se a gente olha para aquilo e fala: olha, o diabo é forte. Lá, é um contra-ataque do diabo, perdi. E fica lá brigando com o diabo. O que Jesus faz? Ele fala de novo? Não. Todo mundo com medo com a situação. Olha lá, menino estava endemoniado, mas estava em pé. Agora está estribuchando no chão. Aí depois ficou pior ainda, caiu como morto. E esse Jesus aí? Olha o que ele arrumou. Quero ver ele consertar isso aí. Jesus não se move. Confiante. As trevas vão ter que se render ao que eu disse. Esse menino está liberto. E a gente tem que ter essa postura, irmão, de precisão. Não é ficar reclamando pelos cantos. Olha o que o diabo está fazendo. Não, para! Tem hora que você tem que entrar em batalha da fé. Para! Olha para a condição da sua família. Ataques de enfermidade, isso. E libera uma palavra. Em nome de Jesus, todo espírito maligno nas regiões celestiais, eu derrubo agora todo ataque do diabo. Fala! E depois disso, agradece a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua obra na cruz. Obrigado. E vai adorando a Jesus, vai adorando a Jesus, vai adorando ao Senhor. Não fica o dia inteiro falando, como quem não crê na primeira vez que disse. Eu não oro muito, como alguns que dizem que oram muito. Mas uma coisa eu faço, tenho tentado aprender a crer em tudo que eu oro, irmão. Isso que faz a diferença.
Provérbios 29, 20. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Não seja precipitado no falar, fale com precisão, irmão. Aleluia. Pode se colocar de pé. Tinha mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Aí você faz a escola. Depois leia em casa. Anota aí, leia em casa. Mateus 17, verso 29 ao 21. Deixa eu ver aqui. Mateus 17, verso 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus, anota aí. Pode anotar Mateus 17. Só vou ver o versículo. Isso, Mateus 17, verso 19 ao 21. É o momento que Jesus diz para os discípulos: foi por causa da sua pequena fé que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Eu sei, você aprendeu que o que Jesus disse é a segunda coisa que ele disse. Jesus disse: não podeis expulsar porque essa espécie de demônio só expulsa com jejum e oração. Preste atenção. Essa não foi a primeira coisa que Jesus disse, e nem foi a mais importante, e nem é o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus diz no verso 19: vocês não conseguiram expulsar o demônio por causa da pequenez da sua fé, porque vocês não creem que podem. Aí ele vai dizer: alguns tipos de demônio se expulsa com jejum e oração. Ele não está ensinando o que alguns fazem. Não faça jejum para vencer batalha espiritual. Jejum não resolve batalha espiritual e não expulsa demônio. O que resolve é consagração, que faz a sua fé crescer. Jesus não vira para o endemoniado e fala assim: tá amarrado, fica agarrado no poste ali que eu vou jejuar e orar e depois eu volto. Jesus foi lá e expulsou o demônio. Por quê? Porque ele tinha uma vida. Jejum e oração é uma vida de consagração, uma vida de fé. Você não faz jejum para expulsar demônio, você faz jejum para crescer espiritualmente com Deus, para conhecer mais a Deus, para crescer na palavra, para crescer em fé. Quando a gente começou a leitura lá em Êxodo, a gente viu que houve um momento, preste atenção nisso aqui, que houve um momento que dois homens levantaram o braço de Moisés, Ur e Arão. Aqui tem um princípio que Deus me deu há anos atrás, que se tornou um princípio da nossa escola de adoração. O que significa Ur e Arão? Arão significa luz que resplandece, e Ur significa buraco ou rasgo. Olha isso aqui. Quando os braços de Moisés começaram a ficar cansados, e acontece isso com você, por isso que existe a equipe de adoração, por exemplo. Quando os seus braços começam a ficar cansados, quando você começa a esquecer quem você é em Deus, quando você começa a esquecer a sua força em Deus, o poder do nome de Jesus, Deus traz Ur e Arão. Como foi essa mensagem hoje? Mas é um princípio que nós falamos sobre adoração. Ur e Arão, o ministério de louvor, aqui quando nós cantávamos sobre Jesus, por que aquele ambiente ficou cheio de glória? Porque Ur e Arão começaram a ajudar você a erguer o nome de Jesus. Quando vocês começaram a erguer o nome de Jesus, quando Ur e Arão trabalham, um rasgo acontece. Um rasgo acontece no meio da escuridão, um rasgo acontece em céu de bronze, um rasgo acontece e luz resplandece, e luz invade a igreja. Aleluia! Então por isso que o ambiente muda, irmão. É literalmente no mundo espiritual isso.
um rasgo vem e luz invade o contexto que nós estamos. E eu quero te convidar agora, ei Moisés, 3 minutinhos, ergue a sua mão. Ergue a sua mão agora. Fica com a sua mão erguida agora. E nós vamos cantar o nome de Jesus.